Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, que Deus vai abençoar a sua vida, a sua família neste momento. Estamos iniciando aqui mais uma aula do curso IBADEM, Instituto Bíblico Assembleia de Deus Missão. Nessa oportunidade, estamos na terceira aula do curso de Angiologia, que é a doutrina sobre os anjos. E neste momento, o Senhor Jesus ele venha nos dar direção para que nós possamos aprender acerca dessa matéria tão importante, que nos dá aí uma noção do que acontece no mundo espiritual à nossa volta, aonde estão os anjos e os anjos caídos também. Essa matéria ela trabalha sobre esses dois aspectos. E eu tenho certeza que se nós nos aplicarmos a essa matéria, vamos aprender mais sobre este assunto tão importante para as nossas vidas, porque é um aspecto da nossa vida que a gente não vê com os olhos materiais, somente com os olhos espirituais. E não são todos que têm esse dom, essa sensibilidade de perceber o mundo espiritual à nossa volta. Algumas pessoas têm mais facilidade, outras menos, isso varia de pessoa para pessoa, naturalmente, porém é uma realidade para todos, que existe tanto anjos quanto demônios no mundo espiritual, e a determinação de Deus sobre esses seres é que faz toda a diferença para as nossas vidas. Nós precisamos estar rodeados pelos anjos do Senhor para que tenhamos, então, o escape necessário da fúria do inimigo, que nós sabemos que ela é muito grande. Então, nós vamos entrar aqui nessa matéria tão importante e eu tenho certeza que, se nós nos aplicarmos, nós vamos extrair dela valiosas e importantes lições para as nossas vidas. Nós estávamos na página 30, na aula passada, falando sobre a realidade dos querubins, né? Os anjos querubins. Na parte inferior da sua tela, você vai ver o número 30, que é o equivalente à página da sua apostila. Você vai acompanhando com a sua apostila, com a sua Bíblia, para que assim você se intere melhor dos assuntos aí. No pensamento cristão, Deus é louvado e revelado por estes seres angelicais. Quais seres? Os querubins. Salmo 99, versículo 1 diz: Ele habita entre eles, pois está entronizado entre os querubins. Então, os querubins, eles são seres que estão próximos de Deus, trabalhando ali em alguns aspectos, e um dos aspectos dos querubins é justamente o trabalho com o trono de Deus, pois a Bíblia diz que ele está entronizado entre os querubins. No contexto do Antigo Testamento, sobre o propiciatório, que é a tampa da Arca da Aliança, se contemplava dois querubins de ouro, que por expressa ordem de Deus foram postos ali. Era este o lugar, o propiciatório, o ponto central do encontro de Deus com o homem. Ali virei a ti e falarei contigo de cima do propiciatório, do meio dos dois querubins. Quando Moisés estava recebendo as instruções de como haveria de prestar o culto para Deus, o Senhor ele deu instruções muito precisas. E entre as instruções precisas, a construção do tabernáculo ali no deserto, logo depois deles terem saído da terra do Egito, é que eles construiriam um tabernáculo. Esse tabernáculo ele seria dotado de três partes importantes, que era o pátio, que era a parte externa, aonde ficava o altar do holocausto, e dentro da tenda da congregação tinha duas repartições, o lugar santo e o lugar santíssimo, ou o santo dos santos. E dentro do lugar santíssimo ficava ali a Arca da Aliança. A Arca da Aliança representava a presença de Deus ou a glória de Deus entre o povo. E é interessante que essa arca ela era toda coberta de ouro, e a tampa dessa arca, que também chamamos de propiciatório, ficava sobre esta tampa a escultura de dois querubins que o Senhor mandou Moisés instalar sobre aquela tampa. E eles também eram revestidos de ouro, e eles ficavam então sobre o propiciatório, com o rosto virado para baixo e as suas asas na direção uns dos outros, como que a ponta da asa de um querubim encostava na ponta da asa do outro querubim. Quando o sacerdote ia ministrar o culto do perdão, né, a propiciação, ou seja, o dia da expiação dos pecados, que era uma vez por ano que isso acontecia lá em Israel, o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo e ele então ministrava o culto naquele ambiente sagrado, e uma das coisas que ele precisava fazer era pegar o sangue daquele carneiro que ele havia matado como propiciação pelo pecado de todo o povo e despejar parte deste sangue sobre a tampa
da Arca da Aliança, que era o propiciatório. E o Senhor, ele de forma muito expressa, ele lembra Moisés no Êxodo 20, capítulo 25, verso 22, dizendo: ali virei a ti e falarei contigo de cima do propiciatório do meio dos querubins. Era uma ordem expressa muito clara para o povo de Israel que eles precisavam observar uma vez por ano, todos os anos da sua existência. Eles fizeram isso até que o templo foi destruído ali no ano de 586 pelos babilônios, por Nabucodonosor. Nós então temos esta revelação envolvendo os querubins, os anjos que faziam essa parte importante, que eles cobriam o propiciatório. Por isso que querube, né, no hebraico, tem relação com cobrir, porque eles tinham de fato essa função ali no propiciatório. No Novo Testamento, em Apocalipse 4, verso 6, eles entram em foco como representantes da criação. Os quatro animais se dirigem aos anciãos e os anjos e a toda a criação, incentivando a adorar o Criador. O apóstolo João viu os quatro com os rostos cobertos, adorando a Deus. A visão que o apóstolo João teve depois que ele foi levado para os céus, no capítulo 4 de Apocalipse, ele viu quatro animais, algumas traduções traz quatro seres viventes, e a descrição desses animais, ela se correlaciona com a descrição de Ezequiel, no capítulo 1, que fala dos querubins. E esses animais, então, são ali a representação da natureza, da criação, dos evangelhos, enfim, cada intérprete tem uma visão sobre esta figura enigmática ali no céu, mas o fato é que a sua semelhança era parecida com a dos querubins, e eles estavam ali incentivando a adoração. João, então, viu essa visão magnífica, e ali estava 24 anciãos e os seres viventes, os quatro seres viventes, que muito indica ser querubins, pelo fato de se semelharem à sua descrição com a descrição do profeta Ezequiel, lá no Ezequiel, capítulo de número 1. Página 31, no item terceiro, estava cheio de olhos. Essa é uma descrição tanto lá em Apocalipse quanto em Ezequiel. O presente versículo descreve os seres viventes como tendo a inteireza da inteligência, são cheios de olhos por diante e por detrás. Podem tanto ver para frente como para trás. O passado e o futuro estão abertos a eles. Alguns estudiosos afirmam que os olhos representam a onisciência da providência divina, iminente na vida do mundo. Olha só a revelação que estas figuras enigmáticas ali, a partir da revelação e da descrição feita pelo apóstolo João, nos traz. Esses querubins, eles tinham olhos dentro e fora das suas asas, e esses olhos, segundo alguns intérpretes, representam a onisciência, como se alguns daqueles olhos olhassem para o futuro e o outro para o passado, ou seja, eles estavam sempre cientes de tudo que acontecia à sua volta. Portanto, os querubins são criaturas de elevadíssima posição no reino de Deus, dando a entender que eles representam também a onisciência de Deus. E é importante nós dizermos, meus irmãos, que isso são interpretações. Obviamente, existem outras interpretações, dependendo da forma de se ler, de se interpretar o texto, e você provavelmente ou já ouviu falar a descrição desses querubins com a outra interpretação, quanto provavelmente verá quando você continuar estudando. Nosso curso ele é um curso de nível médio. E você, para ter mais conhecimento sobre o assunto, você vai aplicar mais ao estudo, vai pesquisar mais, vai fazer, obviamente, outros cursos, às vezes até alguma especialização em escatologia, e ali você vai ter mais entendimento sobre o assunto. O que nós estamos propondo aqui é apenas a abertura de uma janela para o universo que é real, que existe, que são o universo angelical. Então, nós temos esta função aqui. Nós não estamos aqui dando um ponto final sobre o assunto. Nós não temos essa pretensão. Nós estamos aqui apenas dando uma visão, um ponto de vista, ou seja, uma forma de interpretar, que é uma interpretação mais aceita pela a linha pentecostal, mas mesmo na linha pentecostal pode haver outras interpretações. Isso acontece porque você lê um texto e cada pessoa que lê vai ter
uma forma de se usar hermenêutica sobre esse texto, de interpretar esse texto, e isso é totalmente comum, né? E é uma coisa natural. Nós não temos aqui pretensão de sermos o dono da verdade. Eu deixo isso muito claro porque às vezes algumas pessoas tomam a nossa palavra como uma palavra como sendo a totalidade da verdade. Isso não é dessa maneira. Nós estamos também aprendendo, estamos também mergulhando nessa área e às vezes tem alguns pontos mais claros e outros pontos ficam um tanto mais difíceis de interpretado porque justamente depende puramente da interpretação do comentarista do texto bíblico ou até mesmo do comentarista da apostila, da matéria que nós estamos propondo, tá bom? No capítulo 10, página número 38, fala sobre os serafins. Os serafins representam a adoração incessante. Esses seres celestiais, na visão de Isaías, tinham forma humana, ainda que, segundo é dito ali, dispunha de 6 asas cada um. E segundo a tradução hebraica, são também chamados de queimadores, ardentes, brilhantes, refulgentes. Serafim significa ardente, vem do hebraico seraf, e a partir de seraf, que quer dizer arder, que significa ardente, ou incessante, ou incandescente. De acordo com a descrição de Isaías, os serafins são uma ordem de anjos da primeira hierarquia que tem a função de louvar e adorar a Deus. Eu sempre gosto de lembrar alguns termos hebraicos, a gente não tem o domínio do idioma hebraico, mas alguns termos são importantes a gente entender para poder fazer uma interpretação mais precisa de alguns textos bíblicos. Serafim, como eu já expliquei para os irmãos em outras aulas, quando uma palavra hebraica termina em im, quer dizer que ela está no plural. Veja aí o nome no singular do serafim é seraf, né? Ou seja, está no singular. Quando passa para serafim, é porque está falando de mais de um ser, ou seja, está no plural. Só lembrando para que os irmãos possam aí, quando ver esse tipo de terminologia hebraica, ter mais conhecimento, mais entendimento e ter uma melhor interpretação do assunto. O que os serafins representam? Eles representam a incessante adoração diante de Deus. Nós temos os querubins, que está mais ligado com a guarda, com a manutenção do trono. Os serafins, por sua vez, está mais ligado à adoração. Não que os querubins também não adoram. Os querubins adoram. Nós temos visto os querubins fazendo grandes e importantes adorações, principalmente nos textos de Apocalipse. Mas os serafins, a única vez que eles aparecem de forma textual na Bíblia, que é Isaías, capítulo de número 6, eles estão ali de forma incessante adorando a Deus, dizendo que o nosso Deus ele é santo. E aí ele fala que é o Senhor dos exércitos. Eles estão fazendo o reconhecimento do poder de Deus, da onipotência de Deus, enquanto que os querubins falam mais da onisciência de Deus, os serafins falam da onipotência, porque eles vão dizer que é o Senhor dos exércitos, ou seja, o Deus poderoso, o Deus da batalha. E esses serafins, de forma incessante, adoram a Deus e ministram a Deus incessantemente um culto de louvor e de adoração. Nós precisamos sempre ter esse tipo de visualização do nosso Deus que merece sempre, a todo momento, todo louvor, toda glória, toda honra, toda adoração, assim como os serafins fazem diante dele de forma incessante. A única menção destes seres celestiais das Escrituras fica no livro de Isaías, como também em Apocalipse 4, versículo 8, onde aparece novamente o anjo com a mesma forma de louvar ao Senhor. Como eu falei para os irmãos, às vezes a interpretação do Apocalipse ela se dá de uma forma e às vezes de outra. Na mesma quantidade que tem pessoas que dizem que aqueles 4 animais, aqueles 4 seres viventes que aparecem do trono ali dos 24 anciãos adorando a Deus, são querubins, por causa da sua descrição de Ezequiel, também algumas interpretações dizem que são serafins. Por quê? Porque a descrição fala que ele também tem 6 asas. Em algumas descrições, o ser vivente aparece com 4 asas, portanto, seria um querubim, e em outros casos, 6 asas. Então, essa é a ligação que há entre Apocalipse, no capítulo 4, e Isaías, no capítulo 6, o fato desses seres terem 6 asas. Esta é
a indicação que nos traz. Portanto, temos este ponto de vista também, como se ali aparecessem os serafins, apesar de que textualmente eles não aparecem em Apocalipse. Textualmente eles só aparecem no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 6. Veja aqui uma descrição. E os 4 animais tinham cada um 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansavam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Todo-Poderoso, que era e que é e que há de vir. Olha que semelhança que esse texto de Apocalipse 4 tem com o Isaías capítulo 6. Os seres que tinham 6 asas e que adoravam de forma incessante o Deus Todo-Poderoso. Perceba que lá em Isaías eles vão dizer o Senhor dos Exércitos, e em Apocalipse o Deus Todo-Poderoso, sempre apontando para a onipotência de Deus. O detalhe diferente de Isaías no capítulo 6 para Apocalipse é só o detalhe dos olhos. E é por isso que são linkados também com os querubins de Ezequiel. Porque em Ezequiel, sim, vai dizer que eles tinham muitos olhos. Então, há essa conexão com Ezequiel por causa dos seus olhos e dos seus 4 rostos, como acontece em Ezequiel, e há uma conexão com Isaías 6 por causa das suas asas e pela forma de adoração. Veja que há essas duas conexões com esses 2 textos. Mas o fato é, estes seres adoram a Deus e reconhecem a sua onipotência sobre toda a criação. Isso é o mais importante que nós devemos aprender destes seres que adoram a Deus. Reconhecem a onipotência de Deus, são muito sábios pela representação dos olhos e estão sempre, por isso, adorando e exaltando o nome daquele que vive e reina para sempre. Os anjos em funções especiais. A Bíblia nos mostra alguns anjos em funções especiais, sem, contudo, mencionar qual classe esses anjos pertencem. São apenas dito que são anjos que desempenham funções especiais. Está na sua página 34 da apostila. O anjo das águas. Olha o texto. E ouvi o anjo das águas que dizia: Justo és tu, ó Senhor, que és e que eras, e santo és, porque julgasse essas coisas. Apocalipse 16, 5. Aparece aí este anjo que é identificado como anjo das águas. Temos também anjo dos 4 ventos. Depois dessas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Apocalipse capítulo 7, verso 1. Página de 34, o anjo do fogo. Apocalipse 14, 18 diz: E saiu do altar outro anjo que tinha poder sobre o fogo, e clamou com grande voz ao que tinha a foice aguda, dizendo: Lança a tua foice aguda e vidima os cachos de uva da terra, porque já as suas uvas estão maduras. Este anjo aparece identificado como sendo o anjo que tem poder sobre o fogo. O anjo destruidor. 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 15. E o Senhor mandou um anjo a Jerusalém para destruir. E ao destruí-la, o Senhor a viu e se arrependeu daquele mal. E disse ao anjo destruidor: Basta, agora retira a tua mão. E ao anjo do Senhor estava junto a ira de Omã, o Jebuseu. Nós temos aqui a visão de um anjo que estava determinado a destruir Jerusalém, porém, Deus, por amor a Jerusalém, pediu que ele parasse, ordenou que ele parasse aquele trabalho de destruição. Temos também o anjo do altar. E ouvi outro anjo do altar que dizia: Na verdade, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus caminhos. Apocalipse 16, 7. E temos também o anjo da igreja. As 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas da Ásia Menor. Apocalipse 1, 20. Todos esses anjos são-lhes atribuídas funções especiais, com exceção do último insight, que são os anjos
das igrejas, que fica muito claro que são os pastores das igrejas, por isso os pastores são chamados comumente de anjo da igreja. Esses outros anjos espirituais e seres angelicais têm funções especiais, mas veja que todos eles se submetem ao poder de Deus. E a gente pode fazer até um paralelo da obra de Deus aqui na Terra com a obra de Deus no mundo angelical. Na obra de Deus aqui na Terra, somos os servos de Deus, que cada um tem sua função, cada um tem a sua atribuição para ministrar diante do Senhor, para fazer, para trabalhar, para operar o reino de Deus aqui na terra. O Senhor nos deixou esta incumbência aqui na terra. E isso é um retrato, uma sombra do que acontece no céu. No céu não é diferente, lá também Deus tem as suas criaturas trabalhando em prol do andamento, do cumprimento das suas promessas. Veja a responsabilidade que nós, os ministros do Evangelho, temos, pois somos comparados, em alguma medida, com os seres angelicais que prestam serviços no mundo espiritual para Deus, assim como nós prestamos nosso trabalho no mundo terreno, no mundo material, entra bem no mundo espiritual, mas a partir da terra para o Senhor. Então, nós temos essa responsabilidade e nós temos essa grandiosidade e muita honra, muita alegria quando nós olhamos por este ponto de vista e entendemos a importância que Deus dá para míseros, para pequenos, para insignificantes pessoas como somos nós. O Senhor, ele não olha dessa maneira, ele nos vê como sendo ministros e dispenseiros do reino de Deus aqui na terra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Anjos da evangelização, no capítulo 14, página número 38, encontramos anjos anunciando as boas novas da chegada do nosso Salvador prometido. Os anjos, mesmos dentro dos limites do evangelho do reino, já traziam consigo uma mensagem universal. Eis que vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Está escrito em Lucas, capítulo 2, versículo de número 10. Essa questão do anjo da evangelização é muito importante deixar muito claro que anunciar as boas novas do reino de Deus aqui na terra é uma função exclusivamente dos homens. O Senhor não deu essa função para anjos. O que nós vemos aqui no caso são os anúncios angelicais antes de se iniciar a revelação do reino de Deus. Nós sabemos que evangelho significa boas novas. E quem primeiro começou a dizer que chegaria o tempo das boas novas na terra foram os anjos. Primeiramente comunicando com Zacarias, pai de João, o Batista, e depois falando com a própria Maria, e depois com José, falando acerca do nascimento de Jesus Cristo. A partir daí, João Batista foi o primeiro ser humano que começou a anunciar a chegada deste reino. Depois, a manifestação do Messias também trouxe a continuidade da instauração desse reino aqui na terra. E quando Jesus retorna para os céus, para o seu trono de glória, ele deixa muito clara a incumbência que aos homens estava a responsabilidade de anunciar as boas novas tanto em Jerusalém como em Samaria, em toda a Judéia e até os confins da terra. Entretanto, esta evangelização não seria possível a menos que houvesse um revestimento de poder dado pela pessoa do Espírito Santo, que foi a personalidade de Deus que foi enviada para estar conosco, nos consolando, nos guiando, nos ensinando, nos dando poder e autoridade sobre as hostes espirituais da maldade, para que assim a gente pudesse fazer a obra de Deus. Isso é muito importante, nós temos esta atenção, porque anjo não vai vir pregar o evangelho nos dias de hoje para ninguém. Esta incumbência é nossa, a responsabilidade é nossa, e nós é que seremos cobrados do resultado desta responsabilidade que nos foi atribuída. Nós precisamos ter esta consciência para não achar que está tudo bem e que outros farão a obra que o Senhor determinou que eu e você fizesse. Não podemos pensar dessa forma. Ao contrário, nós devemos regaçar a manga das camisas e trabalhar incessantemente no reino de Deus.
A página 40 fala sobre o reino dos anjos do mal, né? Os anjos maus, Satanás. No estudo de angiologia, não só as escrituras focalizam os anjos do bem, que, segundo se diz, se movimentam neste vasto reino de luz, mas também, de igual modo, nos informam sobre o vasto reino de seres tenebrosos, isto é, o mundo dos espíritos malignos, que se opõem tanto a Deus como à sua obra. Eles são chamados, tanto no Antigo como no Novo Testamento, por vários nomes e títulos, que representam suas disposições hostis a Deus e aos homens. Um desses seres é Satanás, que iremos observar à luz de cada contexto. Diabo, esse nome significa acusador. Os escritores do Novo Testamento usaram este nome empregado à pessoa de Satanás por 38 vezes, somente no Novo Testamento. Sua origem. De acordo com as Escrituras, Satanás era originalmente o mais glorioso dos anjos, mas ele orgulhosamente aspirou a ser como o Altíssimo e caiu na condenação. Veja o que nos diz aqui o texto de Isaías, capítulo 14, a partir do verso do número 12. Como caíste do céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitava as nações, e tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e o nome da congregação, e no monte da congregação me assentarei, aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo, e contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. O profeta Isaías, assim como o profeta Ezequiel, no capítulo 28 do seu livro, eles falam sobre a queda de um imperador, de uma pessoa de alta posição, de alto poder, de alta responsabilidade. E a escatologia faz a conexão à queda do próprio Satanás quando da sua queda do céu. Nós temos então uma profecia que aponta escatologicamente para este fato da queda do inimigo, pela descrição que lhe é dada tanto pelo profeta Isaías quanto pelo profeta Ezequiel. Nós temos essa descrição de forma muito incisiva de alguém que tinha um poder imensurável, que tinha uma posição de altíssima elevação, porém que se deixou ser cegado pelo orgulho, pela soberba, pela altivez, e isso foi a razão da sua queda, da sua derrota. E assim, dos céus, dos mais altos céus, ele foi lançado para as profundezas mais baixas da terra. E agora ele está na terra tentando a criação de Deus através da sua influência maligna. Nós temos, portanto, aqui uma descrição muito forte que aponta para a queda de Lúcifer, ou seja, para a origem do problema que se acarretou a partir do orgulho no coração deste ser maligno. Neste Apocalipse, capítulo de número 12, versos 7 ao 9, também traz uma descrição muito interessante. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos. Veja aqui, irmãos, no verso 7, que havia anjos tanto do lado de Miguel quanto do lado de Lúcifer, que é chamado de dragão. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado da terra e os seus anjos foram lançados com ele. Nós entendemos, através dos textos de Apocalipse, que o texto, inclusive, do Apocalipse capítulo 12, fala que a sua cauda arrastou após si a terça parte das estrelas, fazendo, obviamente, menção aos anjos. Portanto, há para cada dois anjos, que são chamados de anjos eleitos, aqueles anjos que permaneceram na presença de Deus, a cada dois desses anjos, temos um anjo caído, ou seja, um terço. De cada três, dois são anjos eleitos e um é um anjo caído. A proporção ela é muito grande porque alguns relatos do profeta Daniel e também no livro do Apocalipse vai falar de milhões de anjos. São muitos milhões, talvez a casa dos bilhões de anjos. Portanto, não são poucos demônios
O mundo espiritual está infestado deles. E nós sabemos, pelos textos bíblicos, que eles são muito poderosos. Eles perderam sua autoridade, a sua posição diante de Deus, mas não perdeu o seu poder de influenciar e de tentar as pessoas, ou seja, a criação de Deus, que Deus colocou no lugar dele como sendo seus principais adoradores. O diabo em relação ao mundo. Temos na Bíblia várias passagens que indicam que Satanás tem certo poder ou legalidade para agir no mundo espiritual e interferir direto ou indiretamente no mundo. As expressões como, vejam só algumas expressões. O Deus desse século, em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. O príncipe deste mundo, em João, capítulo 12, verso 31. Principado e potestade de Efésios, capítulo 2, verso 2. O mundo está no maligno, de primeira carta de João, capítulo 5, verso 19. São algumas entre as muitas referências a Satanás como sendo alguém que tem reconhecimento de poder sobre a sua mão. Isso nós não podemos esquecer e nem ignorar. Nós temos que ter a seguinte consciência: o diabo, ele só age mediante a legalidade que as pessoas dão para ele agir. Se nós não estamos cobertos pelo sangue de Jesus, se a nossa vida não está no altar, se nós não estamos no esconderijo do Altíssimo, o inimigo tem sim poder para influenciar nas nossas vidas de forma negativa, de forma a trazer prejuízo, tanto de ordem material ou de ordem moral, tanto na ordem espiritual. A função do diabo, como o Senhor Jesus faz ali uma analogia com um ladrão, no capítulo 10 de João, no versículo 10, que ele vai dizer que ele não vem senão para matar, para roubar e para destruir. Ele tem a sua função muito definida nos textos bíblicos e nós precisamos vigiar, porque o alvo da ira dele, como diz lá em Apocalipse capítulo 12, são os filhos de Deus, são os homens. Essa legalidade surgiu quando o homem cedeu à tentação no Éden. Capítulo 3, verso 17 e 18 de Gênesis vai dizer: E Adão disse: Porquanto destes ouvido a voz da tua mulher, e comestes da árvore de que te ordenei, dizendo: Não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Quando comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerá a erva do campo. Veja, a sentença de Deus sobre o homem recai também sobre a natureza que Deus criou. Porque Deus havia entregue essa natureza sob o governo, sob o controle e o domínio do ser humano. Quando o ser humano cai, e ele então se coloca sobre a influência do maligno, não apenas o humano se torna servo do maligno por causa do pecado, mas também a natureza que estava colocada sob o seu controle. Romanos, o apóstolo Paulo vai dizer no capítulo 8, versos 20 e 22 o seguinte: porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, ou seja, não por causa da vontade da criação, mas por causa daquele que a sujeitou. E quem é essa pessoa? O homem. E o verso 22 vai dizer: porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. O homem se sujeitou à vontade do diabo e sujeitou também com isso a própria natureza. Nós temos visto a natureza furiosa nesses últimos tempos. Todas as épocas, houve terremoto, houve maremotos, houve enchentes e secas severas. Porém, na atualidade, esses eventos, esses fenômenos estão acontecendo, atingindo todo o planeta, não apenas uma região ou uma localização. Isso indica o final dos tempos. E o apóstolo Paulo, ele faz aqui uma declaração importante sobre a questão da natureza, que é justamente dizendo que essa natureza está com dores de parto, como se estivesse para dar à luz. E todos sabem que quando uma mulher está próxima de dar à luz, o intervalo das contrações aumenta, a dor aumenta, a agonia aumenta. E está acontecendo com o planeta Terra. Algumas pessoas atribuem isso a mudanças climáticas, ao aquecimento global, ao desmatamento, ao excesso de industrialização, ao excesso de criação de bovinos. Todos esses fatores
são colocados como culpados pela situação que o planeta Terra se encontra, mas não existe outro culpado. O culpado são os homens. O culpado são os homens, porque foi o homem que pecou e que sujeitou sob a batuta do inimigo os destinos, tanto da nação, da população, quanto também da própria natureza. Jesus ele veio resgatar os homens da influência maligna. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele vai dizer: portanto, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas se passaram e tudo se fez novo. No capítulo 8 de Romanos, verso 1, ele vai dizer: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão debaixo, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Né? E isso traz um certo alívio para nós, mas sabemos que a consequência do ato do homem lá no Éden só vai se encerrar no final dos tempos com o regresso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vai restaurar todas as coisas sobre esta terra, como temos estudado em outras matérias. Precisamos ter essa consciência e não transferir a culpa, porque quando a gente transfere a culpa para crescimento global, para mudanças climáticas, a gente está dizendo que o culpado não é o homem. O nome disso chama-se Síndrome de Adão, que gosta de transferir a culpa. O problema é o pecado que o ser humano impregnou sobre toda a face da terra. E agora esta terra está sob governo do inimigo, por legalidade. Porque se o governo estava na mão do homem e o homem cedeu à tentação do inimigo, logo o governo passou para a mão do inimigo. Nós temos vários textos da Bíblia que deixa isso muito claro, que não deixa dúvidas quanto a esse princípio importante. Olha o que Satanás fala para Jesus em Lucas 4, no versículo 6. E disse o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem quero. Veja que aqui na situação da tentação, o diabo tentando a Jesus, ele leva Jesus sobre um alto monte e mostra a glória de vários reinos e diz para Jesus que ele poderia dar todo este reino para Jesus e ele justifica por que ele poderia fazer isso. Porque me foi entregue e eu dou a quem quero. E é interessante que Jesus não contestou esta verdade que Satanás falou, que o reino pertencia a ele. Jesus ele só contestou o fato de adorar somente a Deus, de prestar culto somente a Deus. Mas Jesus não disse nada quanto à afirmação de Satanás de que ele era o governo do mundo e de que pertencia a ele. Isso não foi contestado. E por que isso? Porque está, de fato, de forma legal, porque Deus ele é justo, Deus ele trabalha com justiça, e o homem, ao ceder à tentação, fez este movimento entregando para Satanás o reino que ele tinha sido dado todo o governo. O diabo em relação ao mundo. Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Este vocábulo mundo ou seu equivalente, tem diferentes aplicações. A palavra ocorre cerca de 184 vezes, e dessas, 41 vezes quer dizer tempo e 14 vezes um distrito habitado. Porém, fazem distinção em cada significado de pensamento, tais como o mundo referindo-se à pessoa humana e também o mundo referindo-se ao mundo físico. É muito comum a gente usar o vocábulo mundo em determinadas aplicações. Por exemplo, João, no capítulo 3, verso 16, vai dizer: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Ele está falando, obviamente, do mundo em relação às pessoas que habitam no mundo. Agora, existem outras colocações que trazem como o mundo físico. Né? Então, existem essas duas aplicações, tanto para o mundo no sentido de pessoas, quanto para o mundo no sentido de geografia física. É só a gente observar o contexto do texto que nós estivermos lendo, que isso não tem nenhuma dificuldade para nós entendermos este vocábulo.
A palavra de Deus nos adverte contra a ação das forças desses seres malignos. O apóstolo Paulo, falando para Efésios, capítulo 6, verso 11, ele vai dizer: revestivos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. 1 Pedro, capítulo 5, verso 8, vai dizer: sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Mas a palavra de Deus também nos garante que a influência maligna não tem poder contra aqueles que aceitam a Jesus como Salvador e protetor. Colossenses capítulo 1, versos 12 a 14 diz: dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho e do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Outro texto ainda em Colossenses capítulo 2, verso 14, vai dizer: havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós temos então uma realidade que nós não podemos ignorar. O mundo espiritual, ele é constituído de seres bons e de seres maus, de anjos eleitos e de anjos caídos, de anjos que querem a nossa proteção e de seres malignos que querem a nossa destruição. O que nós temos visto de forma muito avassaladora nas mídias, tanto na televisão quanto nas mídias sociais, é um cenário em que o diabo não é uma pessoa ruim. Hoje, os filmes que faz referência ao mundo oculto, ao mundo maligno, às vezes traz o diabo como sendo um bom ser, como sendo um ser incompreendido, como sendo um ser até comediante, engraçado. Isso tudo, irmão, é uma artimanha do diabo para nos engodar e nos fazer com que nós baixemos a guarda. O diabo, ele não é engraçado, o diabo, ele não é uma boa pessoa, o diabo, ele não é um camarada. O diabo, ele é o nosso adversário, como o apóstolo Pedro diz, que anda ao nosso redor bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Não tenha dúvida de que se o inimigo tiver chance, ele vai querer nos destruir. O inimigo tendo chance, ele vai querer nos tirar a paz, nos tirar a vida e principalmente a vida espiritual. Nós não podemos cair no jogo do maligno que tem usado as mídias para tentar nos ludibriar, trazendo esta fala. O que nós precisamos saber é o seguinte: se estivermos em Cristo, ele nos protegerá, ele vai nos garantir a vitória, porque ele derramou o seu sangue na cruz do Calvário para que eu e você tivesse a vida e a vida em abundância. Nós não podemos negar este fato e precisamos andar de acordo com a vontade de Deus para que estejamos enquadrados dentro dessa promessa maravilhosa. Repito, o inimigo só age com legalidade e Deus ele é justo. Veja que Deus, quando o homem caiu, por legalidade, o diabo assumiu o direito de governar o mundo. O apóstolo João vai dizer que o mundo está no maligno. Ele não diz que o mundo é no maligno, mas que a influência do mundo é regida pelo maligno. E nós temos que entender que isso chama-se justiça de Deus. Agora, a justiça de Deus foi saciada na morte de Jesus na cruz do Calvário. E nós, estando debaixo do seu sangue, coberto pelo seu sangue, nós estamos garantidos de não sofrer a segunda morte ou a morte eterna. E nós precisamos, cada dia mais, falar dessas verdades para as pessoas. Porque tem muita gente baixando a guarda, achando que não existe diabo ou que existe não é mal, só é mal compreendido. Isso é uma mentira, porque o diabo, repito, na alusão que o Senhor faz a ele em João capítulo 10, ele veio para matar, para roubar e para destruir. Ele não veio para nos fazer gracinha, ele não veio para nos comover, ele não veio para que nós venhamos dar risada das suas artes, não. Ele veio para nos destruir. Portanto, que nós estejamos cobertos pelo sangue de Jesus, e aquele que está no Senhor, o maligno não o toca.
o apóstolo Pedro faz de forma muito reveladora a afirmação dizendo que o inimigo ele anda ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Veja que ele coloca o inimigo ao nosso derredor, porque ao nosso redor estão os anjos do Senhor para nos proteger e para nos dar vitória. Que Deus venha abençoar a sua vida, que Deus venha dar cada dia mais direção e revelação da palavra do Senhor para a sua vida. Continue estudando, essa é uma matéria complexa, aqui é apenas um vislumbre do que nós precisamos aprender. Você vai ler outros livros, você vai fazer outros cursos, você vai ouvir outros ensinamentos e com certeza vai estar cada dia mais se aperfeiçoando nessa matéria de suma importância, porque o mundo espiritual ele é tão real quanto eu e você. Que Deus venha abençoar a sua vida, nós vamos ficando por aqui e que Deus venha a cada dia nos dar vitória, nos dar graça e nos dar discernimento acerca da palavra do Senhor. Deus abençoe sua vida, fique na paz, em nome de Jesus.